Paz do Senhor, meus amados, graças a Deus, mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. Como sempre digo, já é costume aqui no canal, curte, comenta e compartilha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. O projeto tá crescendo, tá maravilhoso. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias da semana. Não somente eu, mas o pastor Elias Júnior também. Temos desempenhado um papel voltado para você cristão, para você professor de escola dominical, para você aluno de escola dominical, sempre com o intuito de aprendizado, de crescimento espiritual. Outro sim, nossa lição tá demais, gente. Olha só, nós concluímos neste último domingo a epístola de Paulo aos Filipenses e agora nós estamos entrando na próxima epístola. Mas antes da gente continuar aqui, avançar os nossos slides, eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser esse material que está na tela de vocês, é só me chamar no WhatsApp. Eu vou colocar o WhatsApp na tela de vocês agora. Aí você me chama lá, fala o seu nome, fala de onde você é e me pede a lição específica. Olha, Cristian, eu queria a lição número tal, porque tem igreja, gente, como é gente do Brasil inteiro que assiste, tem igreja, tem lugar que está na lição 3, tem lugar que está na lição 1, tem lugar que está na lição passada ainda, então depende muito, né? Então me avisa lá qual lição você quer, tá bom? Não esqueça disso. E você pode também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para professores de escola bíblica dominical. Ali nós disseminamos todo esse material em primeira mão, os vídeos, os PDFs, né, os PowerPoints, além de outras coisas também que eu tenho certeza que auxiliam a vida dos professores de EBD. Haja vista que o nosso intuito é ter uma escola bíblica dominical robusta, rica em conhecimento e também, como é bom demais, lotada, pujante. Os bancos ali já sem lugar para o povo sentar. Esse é o meu sonho nas escolas dominical do nosso país, meus amigos. Então, que em nome de Jesus nós possamos atingir esse nível de eficiência. Vamos lá, meus amados. Hoje, lição de número 5, Colossenses capítulo 1. Ah, que epístola maravilhosa, epístola fantástica. Aqui o tema da nossa lição de hoje é a primazia de Cristo sobre todas as coisas. Christian, o que é primazia? Primazia é o fato de que Cristo é primeiro, ele vem antes, ele é a primícia, ele está em primeiro lugar, ele está acima de tudo, e é disso que o apóstolo Paulo vai falar, não somente aqui no capítulo 1, mas é o assunto, um dos assuntos centrais da epístola de Paulo aos Colossenses. Tanto é que hoje eu não vou me ater muito ao panorama, não vou dar ali uma introdução à epístola, porque eu vou fazer isso nesta semana ainda, eu vou estar postando isso ou amanhã, quarta-feira, eu tô gravando e postando hoje na terça, tá? Então, o panorama geral da Epístola aos Colossenses será postado ou amanhã, quarta-feira, ou na quinta-feira, tá bom, meus caros? Então já fiquem atentos, vocês que vão ministrar a aula da PECC, Plano de Educação Cristã Continuada, que é essa revista que a gente está utilizando, vai ser lançado o panorama da Epístola de Paulo aos Colossenses, é o panorama geral. Eu vou falar dos capítulos de uma forma geral, do assunto, do contexto histórico, contexto social, vou mostrar no mapa onde ficava a igreja de Colossos, tudo para a gente poder crescer nesse entendimento e a nossa aula, como eu sempre digo, ser robusta, ser fluida e o pessoal gostar de te ver dar aula lá, meu amigo. Esse é o intuito. Você ser convidado mais vezes para dar aula na tua igreja. Todo mundo sabe que é meio triste, né? Quando o cara dá aula e nunca mais é convidado. Alguma coisa tem, né? Tem caroço nesse angu, né? Então é bom quando você dá uma aula muito boa, o povo te elogia. Não que estejamos buscando elogios, não é isso. Mas é quando as pessoas têm prazer em te ouvir porque a sua aula foi bem preparada. Só um conselho que eu quero dar para vocês, já de antemão, e que é importante, tá? Receba esse conselho com amor e carinho. Algumas pessoas vêm conversar comigo sobre ser professor de EBD. Falam, nossa, Cristian, poxa, eu fico nervoso, eu fico inseguro, como palavra, nossa, eu não sei o que eu faço, toda vez é assim. Eu sempre digo para essa pessoa, tenha paciência, dê mais aulas, e dar aula não precisa ser só na EBD, você pode reunir um grupo de amigos, dar aula para eles. E o principal, o mais importante de tudo, estude. Por que eu falo
para a pessoa estudar. Porque é o seguinte, ela vai estudar e vai adquirir autoridade e confiança. Quando o assunto está na ponta da sua língua, quando você já tem uma certa experiência, meu, você dá uma aula tranquilo. Você não treme mais as pernas, não dá mais dor de barriga, não dá mais nervosismo, porque você está seguro de que você aprendeu o conteúdo daquele negócio. Só que isso vem com o tempo, por isso que eu falo, tenha paciência. Então, estude, reúna um grupo de amigos, que seja um amigo só, um dá aula para o outro, entende? Isso ajuda muito você na exposição do conteúdo, do conhecimento, na forma de falar. Aí um amigo fala para você, olha, eu acho que você deveria melhorar nisso, e você fala para o seu amigo também, ah, tá bom, mas você deveria melhorar naquilo. Entende? Isso ajuda demais. Vai por mim que vai ajudar você. Você que é professor iniciante, você que já é um professor experiente, saiba também que sempre pode ser melhorado. Isso é um aspecto que nós precisamos estar em constante evolução. Nós, como professores, somos eternos estudantes. Deixa eu tomar uma aguinha e passar para o próximo slide. Nosso texto áureo está lá em Colossenses capítulo 1, o versículo de número 18, que nos diz: Ele, Cristo, é a cabeça de todo o corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, olha que coisa interessante essa exposição da identidade cristológica. É disso que ele está falando. A identidade cristológica. Ele está falando sobre quem Cristo é. E nos próximos slides eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso, lógico, sem tanta profundidade quanto nós teremos no nosso panorama geral. Mas é importante você observar esse versículo e na hora que você for dar aula, você vai pegar a sua lição. Eu vou até voltar alguns slides, né? Você vai apresentar lá a lição, falar, olha, irmãos, hoje eu estudo 5, Colossenses 1, o tema da lição é tal, o texto áureo é tal. Quando você chegar aqui no texto áureo, lá na sua aula, a liturgia da maioria das Assembleias de Deus é alguém apresenta a lição e depois o professor apresenta de novo. Não da mesma forma que foi apresentada por esse alguém, mas o professor vai apresentar. Mesmo que na sua igreja não tenha essa liturgia, mas apresente a lição, meu amigo. Então você vai falar lá o título da lição, o número da lição e vai ler o texto áureo. Explique o texto áureo como sendo um introito, como sendo uma espécie de introdução da introdução. Você vai dar um gostinho de quero mais. Esse texto áureo ele serve justamente, primeiro, para embasar o conteúdo dessa lição e, segundo, para dar aquele gostinho. Olha, vamos lá, olha aqui o que a gente vai aprender, o que, que a gente vai ver aqui. Sabe quando você vai assistir um filme no cinema e tem aqueles trailers antes do filme mesmo que você vai assistir? Muitas vezes você fala, nossa, que da hora, eu preciso vir assistir esse filme aqui que tá falando que vai lançar. É aquele gostinho de quero mais. Eles põem as melhores cenas, põem o assunto principal do filme. Então, é assim que funciona a nossa aula de escola dominical também, tá, meus caros? Então, aqui no Texto Áureo é a hora de você animar os seus alunos. Nós, em técnicas de ensino, nós falamos justamente sobre isso, motivação inicial. Você tem que estar motivado, irmãos. Você, professor, tem que expor o texto mostrando que você acredita. Não estou falando para gritar, para fazer loucura, não é isso que eu estou falando. Mas tem animação, mostra que você está feliz em estar lá. Porque tem gente que vai dar aula e parece que está numa missa, sei lá, parece que está numa homília católica, né? Não falando mal do pessoal lá, né? Mas você vê que lá é mais fechado, assim, mais sério, mais devagarzinho, né? Dá até vontade de dormir. Escola dominical não é porque você está ensinando que você vai dar uma de, sei lá, né? Fazer o pessoal dormir. Você tem que mostrar animação, ler o texto em alto e bom som e explicar, fazer o povo querer ouvir o restante, porque tem muita coisa depois disso, tá? Verdade prática nos diz: Jesus é a resposta para todas as nossas dúvidas e necessidades. Olha que riqueza essa verdade prática. E o autor da lição ele foi feliz nisso, porque nós estamos vendo que Jesus ele é a resposta das dúvidas, principalmente dessas dúvidas teológicas que se abatiam na vida dos colossenses.
A gente vai entender um pouquinho melhor hoje a respeito disso, do porquê o apóstolo Paulo escreve essa epístola. Como eu disse, faço novamente a menção, ou amanhã, ou na quinta-feira estaremos postando o panorama geral. Hoje a gente está falando do capítulo 1, tá, gente? Amanhã ou depois vai ser o panorama geral, a epístola inteira, tá bom? Só para a gente saber diferenciar. E a gente vai entender, começar a entender o porquê Paulo está escrevendo essa epístola, já que na verdade prática Jesus é a resposta. Havia muita dúvida, muita nebulosidade na vida dos crentes de Colossos, meus amigos. E é importantíssima essa epístola, justamente pelo fato de que Paulo está elucidando, ele está trazendo luz a esses pontos obscuros. Ele está esclarecendo essas dúvidas e apontando, como todo bom cristão, como todo bom professor, como todo bom pregador deve fazer para Jesus. Objetivos da lição: renovar a convicção de que Jesus é Deus. Então é por isso que nós já começamos naquele textuário que eu disse para você. Explica esse textuário aí. Pega lá um comentário bíblico, abre o chat GPT, pesquisa no Google, coloca aí um vídeo no YouTube, eu tenho certeza que vai te ajudar, né, especificamente sobre esse textuário, e já começa com a aula com isso em mente. Jesus é Deus e eu tenho que trazer essa convicção para os meus alunos. Objetivo número 2, declarar que só Jesus é o Senhor da igreja. Então Jesus é o Kyrios. Inclusive, já fica aí título de curiosidade para os irmãos, pode ser até adicionado na sua aula. Muitos cristãos na igreja primitiva, eles foram perseguidos justamente por essa palavrinha, Senhor, ou no grego, Kyrios, tá? Porque os romanos diziam que o imperador era o Kyrios, o imperador era o Senhor. E Senhor, na língua grega aqui, nós temos que lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra Senhor no Novo Testamento é equivalente a Jeová no Antigo Testamento. Então, Kyrios é Senhor no sentido divino, no sentido absoluto. E os romanos diziam, o imperador é o Kyrios. Os cristãos diziam, não, Jesus é o Kyrios. E ali os cristãos foram perseguidos por defender essa verdade absoluta, de que somente Jesus é Senhor. Como o apóstolo Pedro vai dizer lá no seu sermão, em Atos dos Apóstolos, dizendo que não há nenhum nome na terra e nenhum outro no céu ou debaixo da terra pelo qual nós devamos ser salvos, somente o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Então, vejam como esta é uma verdade evidente e importante, tá? Objetivo de número 3, celebrar a reconciliação garantida para os que creem em Jesus. Então, nós que cremos em Cristo, fomos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. E o que dá liga nesta reconciliação é o sangue de Cristo, é o próprio Cristo, meus amados. Introdução e contexto da carta. Os Colossenses, né, ou a Epístola aos Colossenses, foi escrita por Paulo durante sua prisão. Então nós já temos uma informação importante para você, professor. Uma das epístolas do cárcere, tá? O apóstolo Paulo estava preso em Roma, provavelmente no mesmo período em que ele escreveu aos Filipenses, tá? Então foi escrito na prisão com o objetivo de exaltar a supremacia de Cristo, lembra do textuário, e combater falsas doutrinas gnósticas. Aqui a gente já está introduzindo mais conhecimento dentro desta epístola. Olha aí, ele está falando de combater doutrinas gnósticas, não é à toa, meus caros. Havia uma introdução, uma infiltração de falsos mestres em Colossos. Eles estavam misturando cristianismo, judaísmo e gnosticismo. Gnosticismo, para você que talvez não saiba, é uma doutrina grega que não tem nada a ver com o cristianismo, onde eles acreditam, por exemplo, que a matéria é má, o espírito é bom, que não existe só um Deus. Lógico que eu estou falando assim muito, extremamente resumido. E quando eles misturavam isso com o cristianismo, eles davam a entender que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Novo Testamento, que Jesus na realidade não é o próprio Deus.
olha só, já estou introduzindo a lição para vocês. Se liga no que eu estou falando, isso aqui é importante. Jesus não era o próprio Deus, Jesus era um demiurgo, uma emanação divina, que ele não ressuscitou em carne. Então, olha os ensinamentos gnósticos. Contrariavam completamente a nossa noção cristã de realidade. E é o que eu estava falando para um amigo meu esses dias num curso teológico. A gente estava falando sobre os livros apócrifos. E hoje, principalmente nas redes sociais, você vê ali uma divulgação desses livros apócrifos. Só que quando você vai olhar de perto as pessoas que divulgam esses livros apócrifos, você começa a entender que a doutrina delas é complicada, né? É uma doutrina ali antibíblica. E por que esse apego com os apócrifos? Geralmente eles vêm dizendo, tá vendo? Tem esse livro aqui, ó, o Evangelho de Tomé, o livro de Enoque, foi excluído da Bíblia porque tem coisas que a igreja não quer que vocês saibam. Gente, isso aí é balela. Primeiro que Enoque não foi excluído da Bíblia, não foi nem aceito no cânon. Somente algumas pessoas da história da igreja introduziram alguns livros tais como este no cânon, mas o cânon oficial, que é o que nós temos, 39 no Antigo, 27 no Novo, não tem esses apócrifos. E eles precisam recorrer a esses apócrifos para dar apoio a essas doutrinas gnósticas. Porque a escritura, pela escritura, 66 livros, não apoiam o gnosticismo. Foi o que aconteceu no Concílio de Trento, né, o Concílio da Contra-Reforma, lá no século XVI, onde eles adicionaram aqueles livros da Bíblia Católica, não é? Justamente para tentar reverter os efeitos da Reforma Protestante. Foi bem isso que aconteceu, tá? Isso daí é uma tentativa clara de repor os quadros dos católicos por conta da Reforma Protestante. Então vamos aqui adicionar uns livros aqui para dar apoio àquilo que Lutero combateu. É isso aí, tá, gente? Estrutura de Colossenses 1. Primeiro ponto, saudação, os versículos 1 e 2. Sempre falaremos disso. Na saudação nós já temos revelações importantes, tá? Da objetivação da carta. Ação de graças e oração, dos versículos 3 ao versículo 14. A supremacia de Cristo, dos versículos 15 ao versículo 23. E, por fim, o ministério de Paulo. O que a gente precisa entender? Por que ele está falando dos versículos 24 ao 29 do ministério de Paulo, meus amados? Porque saibam o seguinte, já tenham isso em mente. Toda vez que Paulo escrevia para uma igreja, ele estava ali combatendo inimigos dele também. E os inimigos de Paulo acusavam ele de não ser apóstolo, ou se ele fosse apóstolo, de ser um apóstolo menor que os outros, com menos autoridade, esse tipo de situação aí. Então, ele vai expor, basicamente em todos os seus escritos, um pouco do apostolado dele, de como funcionava isso, né? E assim por diante. Saudação, versículos 1 e 2. Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Gente, essa saudação é importantíssima. Olha, eu sou apóstolo, mas não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Então ele já está dando uma tarracada nos inimigos dele. Não foi os homens que me chamaram, foi Deus. Foi Deus quem me consagrou como apóstolo. Irmãos, não existe mais esse tipo de coisa nos dias de hoje, viu? Jesus gera apóstolo, apóstolo gera pastores, doutores, presbíteros, diáconos, bispos. Somente os apóstolos eram comissionados por Deus diretamente. Então a gente já precisa ter isso aqui em mente. Então ele vai falar que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus e ele vai saudar os irmãos de Colossos, demonstrando comunhão e amor pastoral. Uma curiosidade aqui para nós, meus caros amigos, não foi Paulo quem fundou a igreja de Colossos, tudo indica que tenha sido Epáfras. Epáfras provavelmente foi um crente que se converteu durante o ministério de Paulo em Éfeso, tá? Então já fica aí essa informação para vocês também. Mesmo assim, o apóstolo Paulo tinha um carinho especial pelos crentes desta comunidade. Segundo ponto, dos versículos 3 ao 14, Paulo agradece pela fé e amor dos colossenses. Então, ele já está falando aqui desse relacionamento especial que ele tinha com os crentes de Colossos. Olha, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm com todos os santos. Então,
Tá vendo? Tinha doutrinas falsas circulando naquela igreja, mas eles tinham suas qualidades, né? Então a gente já tem que ir aprendendo a não jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? Então eles tinham sim os seus pontos fortes, seus pontos positivos, mas o apóstolo Paulo está combatendo esses falsos ensinos disseminados por falsos mestres. E o apóstolo Paulo aqui nesta sessão, ele vai lembrar que todos fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do seu filho. Gente, eu amo essa expressão do apóstolo Paulo, está lá no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho. Olha só, e aqui o apóstolo Paulo ainda já está combatendo o gnosticismo. Nós fomos libertos disso, nós fomos libertos das falsas filosofias, das vãs filosofias, dos vãos ensinamentos, nós fomos libertos disso tudo. Isso é o reino das trevas. Nós estávamos em ignorância. Vocês abraçarem o gnosticismo é ignorância, é treva. Mas nós estamos na luz. E as escrituras são luz. Nós não precisamos de livros apócrifos, pseudepígrafos, nós não precisamos disso. Pesquisem o que é esses termos que eu estou utilizando, tá, meus queridos? Nós não precisamos disso. Nós estamos na luz, porque ele na luz está. A supremacia de Cristo, do versículo 15 ao 23, Cristo é a imagem do Deus invisível. Gente, isso aqui é fantástico. Jesus, ele é a encarnação do Verbo, ele é a materialização da divindade, ele é a tipificação perfeita do Criador. Olhando para o Filho, você vê o Pai. Não é isso que Jesus diz? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Felipe, Felipe, há quanto tempo estou convosco e ainda me diz para te mostrar o Pai? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Não é esta a resposta de Jesus? Então, Jesus, ele é a imagem perfeita do Deus invisível, o criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja e ele é o reconciliador de todas as coisas por meio da cruz. Versículo 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, né? Então Jesus, ele tem esse alcance amplo e total de todas as coisas, seja no céu ou na terra. E por último, o ministério de Paulo. Paulo se alegra em sofrer pela igreja e revela o mistério de Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é o modelo de dedicação e perseverança no ministério. Então o apóstolo Paulo, ele está deixando bem claro, olha, eu trabalho pela igreja, o meu ministério é de evangelização, principalmente em relação aos gentios, este é o meu ministério. Eu estou batalhando, olha lá, versículo 24, me regozijo nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, os meus sofrimentos, as minhas perseguições, as minhas prisões, lembrando que Paulo estava preso, eles são para a glória de Cristo, para que Cristo seja glorificado. Aí a gente pode voltar no texto da última lição, né, da última epístola, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Orientações ao professor. Enfatize a supremacia e suficiência de Cristo. Contextualize o gnosticismo, então faça uma pesquisa, tá, meus amigos, sobre o que seria o gnosticismo, escreva, rabisque, para você poder dar pelo menos uma introduçãozinha ali para os seus alunos no domingo. Destaque o hino cristológico que está presente lá do versículo 15 ao 20, isso é um hino cristológico, tá? Se possível, decore este pedaço, são só 6 versículos, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, só 6 versículos. E por último, estimule a aplicação prática e o crescimento espiritual. Como eu sempre digo, explicação sem aplicação não é ensino nem pregação. Aplicações práticas. Cristo é o suficiente para todas as áreas da vida. A sabedoria verdadeira vem do conhecimento de Cristo. Devemos viver em gratidão e maturidade espiritual. E o serviço cristão envolve perseverança e esperança. Por último, a aplicação pessoal. Jesus dá coerência e sentido não apenas para as nossas vidas, mas para o universo inteiro. Olha que abrangência, irmãos. Em Cristo, tudo se conecta e encontra real propósito. Alegre-se nessa bendita verdade. Então nós ficamos com esta mensagem.
Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.